pessoal, eu sou Ellen Guria. Eu sou Rafael Sanzio. E este é mais um Sala de Jogos, programa onde ensinamos vocês a jogar um de nossos jogos. E esperamos que vocês gostem tanto quanto gostamos. Hoje vamos impedir que armas ilegais provoquem guerras pelos continentes. Mas nós não seremos os homens de preto. Podemos ser azul, amarelo, vermelho, até verde. Preparem-se porque vamos ajudar vocês a serem treinados como os agentes secretos, agentes de treinamento e tudo isso em Gun Runners. Gun Runners é um jogo da Dr. Finn's Games, criado por Steve Finn, com arte de Rafaela Rion e design de Felipe Cunha. Esse jogo foi bem sucedido no Kickstarter e, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, ele foi trazido para cá, para o Brasil, pela Pensamento Coletivo. O jogo ele tem duração de 30 a 45 minutos, para 2 a 4 jogadores maiores de 8 anos. E sobre o que é a história de Gun Runners? Em Gun Runners, os jogadores são agentes de uma polícia internacional de vários países que estão atrás do Mercador da Morte e seus asseclas, que eles estão levando armas ilegais pelos continentes. E aí você está indo lá para confiscar esse negócio, né? Fazer as batidas e impedir esse caba mal de trazer guerra para o povo. E quem ganha é o melhor cara que faz o trabalho, né? O pessoal que faz o melhor trabalho, confisca as caixotes de armas ilegais. Quem fizer melhor isso aí, tá feito. Então vamos dar uma olhada nos componentes do jogo norte-americano. 56 cartas de agentes divididos em 4 cores. 4 cartas de localidades, com um lado polêmico ou lado sem ser polêmico. Uma carta de armazém e uma carta de batida. 50 cubos de madeira, sendo 35 pequenos e 15 grandes. Um dado, um livro de regras e um folheto de referência. Agora vamos fazer o setup do jogo e vai ensinando as regras durante o processo, né? Coloque uma carta de localidade por jogador. A primeira carta será a carta de localidade 1, certo? E assim por diante. Sendo localidade 2, localidade 3 e localidade 4. Isso vai ter uma importância em breve. Coloque 4 cubinhos em cada localidade, sem destruir o mundo. Dessa forma. E o restante deles você vai criar uma reserva para você vai utilizá-los durante o jogo, ok? Coloque esses cubos próximos a algum local da mesa. Estou colocando aqui para vocês verem, certo? E os cubos grandes, eles representam 5 pequenos, certo? E você coloca no canto próximo. Aqui não vai ficar porque vai ser usado as cartas, né? Mas é só para vocês imaginarem que são reservas, ok? Coloque a carta de batida no topo da coluna de localidades, acrescentando um cubinho pequeno para indicar o início do jogo. O início, assim, tipo, antes de começar as batidas, tem o início, que é Game Start. No caso, traduzido, eu acho que vai estar início, ou início do jogo. Aí você bota o cubinho. A carta de armazém fica embaixo da coluna. Entregue as 14 cartas de agentes para cada jogador, separando por cores. Retire do jogo as cores que você não for usar. Cada jogador retira do seu deck um agente de valor 1, não o diretor, certo? E coloca do lado esquerdo da coluna de localidades, diferentes para cada jogador. Então coloca aqui o amarelo, pega um agente 1, coloca aqui o vermelho, não o diretor, um normal. Pega, coloca aqui. E o verde, pega um de 1 e coloca aqui. Cada jogador embaralha seu deck depois disso. Lógico, de uma forma bem melhor, certo? E puxa 5 cartas. O restante vai formar um monte.
vai ficar próximo ao jogador. Ah, lembrando, você não pode mostrar suas cartas para o outro jogador. Escolha um jogador inicial, ele irá ficar com esse dado. Não para sempre, tá? Só para o início. E é assim que vai ficar a mesa do jogo. Lógico que aqui está super imprensado, como sempre, né? Para vocês darem uma olhada, assim conseguirem ver todos os componentes. Então essa área do jogo, cada jogador vai ficar com seu monte de cartas, suas 5 cartas. Aqui, não sei se dá para ver ainda um pouquinho, mas aqui são a reserva de onde você vai tirar os cubinhos. E um jogador com o dado de jogador inicial. Quando uma localidade tem 4 ou mais agentes virados para cima, acontece a batida. Neste caso, confisca-se os caixotes. Exatamente. E após 7 batidas, o jogo termina. Outra forma do jogo terminar é quando o jogador jogar a última carta do jogo. Tipo assim, todo mundo jogou, só falta a carta dele, ele jogou e ainda não houve 7 batidas. Aí o jogo também termina nesse caso. Mas nos dois casos, quem tiver a maior quantidade de caixotes vence. Então, Rafael, explica pra gente como é um jogo de 3 a 4 jogadores? É pra já. Cada jogador segue seu turno no sentido horário. Um turno de um jogador ativo é feito por 4 fases: entrega de armas, envio de agentes, operações especiais e batida. As 2 primeiras são obrigatórias, a terceira é opcional e a quarta é obrigatória se as condições da batida estiverem acontecendo naquela fase. Nós vamos explicar cada uma delas. A entrega de armas acontece primeiro, com o jogador ativo verificando se o armazém está cheio. Explicaremos essa parte mais tarde. Então ele vai jogar um dado e o resultado irá indicar para onde o caixote vai. Lembra que você numerou as localidades? Então a primeira é 1, a segunda é 2 e a terceira é 3. Então o número do dado vai indicar para onde vai esse caixote. Então no caso, se sair o número 1, você vai pegar da reserva e vai colocar no número 1, nesse caso de um jogo para 3 jogadores, né? Se tivesse 4 jogadores, estaria uma quarta localidade aqui. Caso o resultado não for o número que saia no dado, equivalente a uma dessas localidades que tem em jogo, ele vai para o armazém. Ou seja, nesse caso aqui, se saísse um 4, o caixote iria para o armazém. E como é que funciona o armazém? Eu vou explicar para você, Gafinha. Seguinte, os caixotes do armazém permanecem nele até que aconteça uma entrega de armas em uma localidade. Ou seja, se sair no caso 3, certo? Saiu 3. Então, o que acontece? Vai um caixote da reserva para lá e todos os caixotes que estiverem no armazém naquele momento para lá também. Se no começo da fase de entrega de armas, quando você verificar se o armazém está cheio, ou seja, com 5 caixotes, antes de rolar o dado para saber para onde vai o caixote da reserva, você coloca um caixote em cada localidade. E aí sim, joga o dado. No caso, deu 6. Então, vai mais um caixote para o armazém. Se por acaso tiver saído 3, ia o da reserva para o 3 e mais todos que estavam no armazém para cá. Menino, vamos para cá porque tá cheio de arma, né? Depois da rolagem de dado, deixe o dado na frente do jogador ativo, para a gente saber que ele é o jogador ativo. Muitas vezes, depois da fase de operações especiais, todo mundo esquece assim quem era a vez, de quem é o jogador ativo. Vamos para a segunda fase, enviar um agente. Existem 2 ações possíveis. Você pode enviar um agente em treinamento ou enviar um agente secreto. Sempre haverá um agente em treinamento do lado esquerdo da localidade. Essas cartas sempre ficam viradas para baixo e nem mesmo o dono da própria carta pode olhar a carta. Colocar um agente em treinamento é colocar uma carta virada para baixo em uma das localidades. Ao fazer isso, a carta que estava lá vai para o lado direito, virada para cima. O jogador não pode colocar sua carta para substituir uma carta da sua própria cor, apenas se todas as opções forem da sua cor ou se for sua última carta no jogo.
Se o jogador ativo escolher mandar um agente secreto, ele pega uma de suas cartas de sua mão e coloca virada para baixo do lado direito em uma das localidades. E ela só é virada para cima quando tiver abatida naquele local. Lembre-se, só abatida quando tiver 4 cartas de agentes viradas para cima do lado direito da carta. Da mesma forma da primeira ação, os jogadores não podem ver os agentes secretos, nem mesmo os próprios. Após a batida e as cartas serem reveladas e descartadas, o jogador está liberado para colocar um novo agente secreto na sua fase de envio de agentes. Depois de fazer uma dessas opções, que é enviar um agente de treinamento ou secreto, o jogador ativo vai pegar uma carta do seu monte. A fase 3 é a fase de operações especiais. Ela é opcional porque ela segue algumas regras para acontecer. Isso, porque as habilidades dos agentes especiais só funcionam se eles forem ativados. Mas quem são os agentes especiais? A gente falou tanto do jogo, mas não explicou as cartas. Elas farão mais sentido na fase 4. Mas fala aí sobre os agentes especiais. É pra já. Como falamos, cada jogador tem 14 cartas disponíveis. São iguais para todos, só mudam as cores. Essas são as normais e essas são as de agentes especiais. Pode ver pelo texto que eles contêm, né? Porque são poderes especiais que eles têm. Esse número aqui em cima é a força da carta, que mais tarde veremos com mais detalhes como ela funciona. As habilidades dos agentes especiais só são ativadas quando eles são revelados ao sair da parte de treinamento, virando, né? E se o jogador dono daquela carta quiser ativar aquela habilidade para si. Ou seja, vamos para um exemplo. O jogador amarelo, que sou eu, vou colocar uma carta aqui e eu vou revelar a carta azul de Ellen, mostrando que é um agente especial, o diretor. Aí no caso, o que acontece? Não sou eu que vai usar essa habilidade que apareceu, e sim o jogador azul, que é Ellen, que vai escolher se vai ou não fazer esse efeito. Por quê? Porque ele foi revelado através desse movimento, certo? Quando eles são revelados através de uma batida, que é quando tem 4 cartas viradas para cima, e aí para fazer a batida tem que revelar os agentes secretos, e ele é um desses agentes secretos, a habilidade dele não funciona, ok? Nem quando é o jogador da cor da carta do agente especial que revela a própria carta. Então vamos entender todos os agentes especiais. O diretor move qualquer carta virada para cima de uma localidade para outra. A carta que ele escolher mover, ela fica após todas as outras cartas na região. Ele pode mover a si mesmo. Então, nesse caso, o jogador azul escolheria, por exemplo, essa carta virada para cima e colocaria aqui. Isso também faz com que aconteçam batidas e até mesmo batidas duplas, dependendo das escolhas do jogador. O informante. O informante ele permite que o jogador veja um dos agentes secretos, até mesmo o seu próprio, e coloque-o em qualquer localidade do lado direito, certo? Quando for colocar em qualquer localidade, ele sempre fica após todas as outras cartas que estão naquela localidade. Por que você por exemplo, vai querer ver uma carta virada para baixo sua? Porque às vezes você tem um número grande o suficiente e seja o essencial para poder ganhar numa batida que, por exemplo, nesse caso vai acontecer. Ou então tirar outro cara da jogada. Então nesse caso aqui eu vou apenas tirar o azul da jogada. Primeiro o jogador pega o agente secreto e olha o valor. Realmente era bom realmente tirar ele daqui. E coloco ele em qualquer região no lado mais longe possível da localidade, após todas as outras cartas. E aqui aconteceu a batida. E só para vocês terem ideia, olha que foi a vantagem para o vermelho. Ele realmente iria perder, ia ficar em terceiro lugar. E isso, lógico, só foi usado quando tiver muito caixote, etc. Mas essa é a ideia do informante. Olhar as cartas dos agentes secretos, podendo ser a escolhida a sua, e mover para qualquer localidade. Mais uma vez,
Se eu não falei isso, eu vou falar. Se você pegou a carta, olhou, mas vai colocar no mesmo canto, você não retorna ela para o mesmo local. Ela vai para o canto mais longe. O auditor, ele escolhe qualquer carta virada para cima, em qualquer região, qualquer localidade, e rola um dado. Se o resultado for maior ou igual ao valor da carta, ela será descartada. Se for menor, nada acontece. Ou seja, o jogador amarelo tirou isso aqui e é mais vantagem para ele tirar o azul. Por quê? Porque ele tem mais cartas, né? Então vamos lá. Então ele escolhe o número 3. Então se sair 3 ou mais... Bem que podia ter saído esses números para mim quando eu estava jogando esse jogo, na Vera. Mas saiu esse resultado, então é eliminado esse jogador. Esse jogador não, né? Essa carta aqui vai para o descarte. E o que acontece? É como se fosse, nesse caso, na versão traduzida do jogo, o auditor, o cara vê irregularidades nos trabalhos dos agentes. Então o agente foi suspenso, por exemplo. Mas no original ele é sabotador, parece que é o cara do mal. Mas enfim, na versão brasileira é o auditor, uma temática mais coerente com o que está acontecendo, né? A espiã. A espiã, ela pega todos os agentes em treinamento, o jogador, né, dono da espiã, e olha secretamente eles. Depois redistribui da melhor maneira que achar. Por todas as regiões do lado esquerdo. Lembrando que do lado esquerdo só pode ter uma carta de treinamento por região. O intendente permite ao jogador, enquanto ele estiver em jogo, virado para cima e ter sido ativado da forma correta, que o jogador da cor dele tenha 2 agentes secretos do lado direito do campo, certo? Quando ele for descartado, aí sim o jogador não pode ter mais 2 agentes secretos. Mas se por acaso, quando ele for descartado, o jogador já tiver colocado 2 agentes secretos, eles permanecem. Mas assim que um deles for embora, aí ele não pode colocar um novo agente secreto, ficando com 2. Mas ele continuará podendo ficar com um agente secreto durante a partida. O atravessador, quando ele é revelado, permite ao jogador da cor dele, né, da carta, mover 2 caixotes de uma região para outra, não podendo dividir entre 2 regiões. Então, no caso, ele pegaria daqui para cá, porque ele sabe que o negócio está muito bom para ele aqui. Vale salientar que o agente especial ainda conta com o seu valor na hora da batida. Isso, e agora vamos entender a fase 4, a batida, e assim sacar as últimas peças desse quebra-cabeça e entender o jogo e suas cartas. Na fase 4 do turno do jogador, ele deve verificar se houve uma batida. Isso acontece quando há 4 ou mais cartas viradas para cima do lado direito da região. Lembrando que as operações especiais são feitas antes dessa verificação. Esse detalhe é importante porque há habilidades de agentes especiais que podem evitar ou formar uma batida. Se não houve a batida, o jogador passa o dado para o próximo jogador, que começará a fase 1 do turno. Mas se houve a batida, o jogador ativo move o marcador de batida um espaço. Há casos que pode haver mais de uma batida. No caso, eu acredito que no máximo 2. Então você moverá 2 batidas, né? 2 no marcador. Certo? Houve a batida. Então o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é virar os agentes secretos que estão no local da batida, né? Se houver algum. Então, deixando eles no mesmo espaço onde eles estavam, ele vai virar esses agentes. Ok? Então os jogadores têm que somar os valores dos seus agentes naquela região, do lado direito, né? Então o vermelho tem 11, o azul tem 7 e o amarelo tem 3, o amarelo, certo? Essa cor aqui conhecida como amarelo. E o que acontece? O vermelho ganhou. Então vai dividir os caixotes, porque eles fizeram a batida e eles estavam mais presentes lá e puderam confiscar mais coisa. Então aqui tem 15, né? Porque os grandões valem 5 e tem 15 aqui. E
como é que é dividido? O primeiro lugar leva metade do total. Então, 7,5. Aí o que acontece? 7,5 você sempre arredonda para cima, nesses casos. Então vai ser 8. 5, 6, 7, 8. 8 para o vermelho. Fica com o jogador, né? E o azul foi o segundo maior. Aí o que acontece? Ele vai pegar metade do total que sobrou. Então aqui são 7, metade de 7, obviamente é o número conhecido por 3,5, certo? E 3,5 arredonda para cima, então 4. Então substituo esse 5 por 5 e vai 4 para o azul. O amarelo estava presente no lugar e ainda assim ganha. Então metade de 3 é 1,5, né? Obviamente, 1,5. A gente arredonda para cima e vai 2 para o amarelo, a cor amarela, e sobra 1, certo? Aí você me pergunta, e se tivesse havido um empate entre alguém? O empate é resolvido com quem estiver mais próximo da localidade. Então se empatou o primeiro lugar, quem estiver mais próximo vai ser o primeiro lugar realmente. E assim com o outro, segundo lugar, terceiro lugar. Quem estiver mais próximo da localidade vai ganhar a disputa, certo? E depois de acontecer essa batida e todo mundo confiscar, o Mercador da Morte vai ficar, meu irmão, não pode ficar assim não. Aí o que acontece? Acontece a entrega especial, que é, ele coloca 2 caixotes no lugar onde houve a batida e mais um caixote em cada outra localidade. Lembrando que os agentes em treinamento não participam da batida. No caso de 2 batidas, o jogador ativo ele vai escolher qual local vai acontecer primeiro a batida. Porque é importante, por quê? Porque aí no caso vai ter a entrega especial e mais um caixote para cada canto que não houve batida. Após a entrega dos caixotes da entrega especial, você vai descartar as cartas. Todas as cartas que participaram da batida, que estão do lado direito, vão embora para o descarte. Nenhum jogador é permitido olhar as cartas que tem no descarte. Então elas vão sair do jogo. O jogo termina naquele turno se o marcador de batida estiver na 7ª ou mais. Exatamente. Ou então ele pode acabar quando ninguém tiver mais cartas. Assim, o jogo termina se nenhum jogador tiver mais cartas, o cara jogou a última carta e aí acontecerá as últimas batidas. Mas aí essas batidas vão ser um pouco diferentes que a gente vai explicar agora. Primeiro, você removerá metade dos caixotes de cada região, arredondado para cima. Então nesse caso aqui você tira 2, você tira 4 aqui porque tem 7, 4 arredondado para cima, né? E 3, 2 arredondado para cima, né? Ninguém percebeu que eu separei tudo para não fazer feio na matemática. Mas enfim, aí o que acontece, né? Eu acabei de estourar o ouvido de vocês. Não haverá entrega especial, portanto a ordem de que batida vai acontecer primeiro não importa, tá? Outra coisa, o marcador de batidas também não vai se mover, né? E as cartas da lateral, depois de decidido quem é que leva mais e tal, e aí no final as cartas que estavam do lado direito e participaram das batidas são descartadas. Após a última batida, cada jogador recolhe seus agentes, os da sua cor, que estão do lado dos agentes em treinamento, da esquerda. Caso o término do jogo tenha sido através da 7ª batida, eles também recolhem os agentes que estão do lado direito, os que sobraram, né? Não foram descartados. Vence aquele jogador que tiver o maior número de caixotes. Se tiver empate, vence o jogador que tiver a maior soma de valores das suas cartas restantes. Se permanecer um empate, vence o jogador que tiver a carta de maior valor na mão. Correto. Se continuar o empate, o autor aconselha um duelo de pistolas d'água. O jogo funciona quase do mesmo jeito para 2 jogadores, sendo que aí tem algumas mudançazinhas. Você vai colocar 3 regiões, né, para localidades, e aí cada jogador vai colocar um agente número 1 em uma dessas regiões, né, separado, né? Aí vai sobrar uma região, vai ficar vazio, correto? Mas antes disso você pega o marcador de batida e deixa ele já na 3ª posição, tá?
E aquela região vazia, o que é que vai acontecer? O jogador ativo, o primeiro que for jogar, ele é obrigado a jogar um agente em treinamento naquela região que ficou vazia, certo? Ele não pode botar agente secreto. Ele é obrigado a botar naquela região vazia para ficar os 3 completinhos, tudo em ordem. E aí, passa para o próximo jogador e tudo volta ao normal. Vocês podem fazer do jeito que sempre fazem no jogo de 3 a 4 jogadores. Gunrunners. Gunrunners é um jogo bastante interessante. Eu gostei muito, um jogo de cartas relativamente rápido. Às vezes você dá uma travada assim. Mas vamos começar pela arte. Eu achei a arte bem caricata, o que é legal. Lembra não, tem influência sim de Dick Tracy, que eu já tinha reparado e Felipe Cunha confirmou, né? E eu acho muito bacana, é bem... Eu não tô olhando pra cá porque ele tá aqui, né? É bem bacana, gostei mesmo da arte. E a disposição do jogo pra ficar jogando, né? É bem simples de entender. Eu vi alguns vídeos que estavam fazendo, tipo assim, não reto, mas assim, deitado. Acho que fica mais fácil de pegar, mas eu acho que uma coluna fica legal. Melhor de visualizar. É. Eu também gostei muito da arte e achei muito interessante. Gostei dos traços. Os componentes também são muito legais. Porém, eu já soube que para o Brasil não vai ser madeira, vai ser plástico. Fiquei triste. Eu acho que eu ia querer muito ver os caixotinhos de madeira. Assim, o caixote de madeira em si, na versão norte-americana, assim, eu achei um pouquinho sem graça. Agora, o fato de se transformar em plástico aqui no Brasil e ficar marrom a cor, eu acho que vai ficar mais parecido com caixotes de arma. E pra quem gosta de pintar, o cara vai lá e pintar aqueles tracinhos assim pra formar um caixotezinho, até botar frágil, né? Pra enganar a polícia, né? Aí eu acho que fica mais interessante, assim. Para os artistas, você tem uma tela em branco. Não, marrom. Eles entenderam. E quanto ao jogo em si, eu acho o jogo legal, a mecânica dele assim, é um jogo rápido, mas se você jogar rápido demais você vai se lascar, porque você vai perder porque você não está pensando. Eu, por exemplo, eu gosto do jogo, mas caramba, nos partidos que eu joguei eu não cheguei perto uma vez de ganhar, mas o resto do dia eu ficava em último. Porque, assim, além de eu estar pensando em outras coisas, mas quando eu não estava pensando realmente... Foi por erro meu mesmo. Porque, assim, você tem que saber o momento de jogar as cartas. Você tem que saber, assim, eu vou já logo começar jogando meus agentes especiais. Vale a pena eu colocar meu agente especial em treinamento para ele ser ativo ou é melhor botar ele como agente secreto para pegar alguém de surpresa? Tipo, ele botou um 6 ali e não tinha como tinha um 6, assim, porque todo mundo espera que o 6 apareça, né, para fazer o poder especial. Mas assim, eu ainda não consegui ver o momento certo para se jogar as cartas. Tipo, eu ainda vou fazer de um jeito que eu comece com as cartas menores e guardar todas as cartas maiores pro final. Pra ver o que é que acontece, né, se eu melhoro. Mas é muito bacana assim, que ele é um jogo rápido, mas você tem que prestar atenção no que tá fazendo. E o fato de os caixotes, quando o pessoal confisca, né, eles... Claramente nas regras não está dizendo que fica escondido, então o pessoal pode contar. Então é muito importante você prestar atenção nisso. Não preste atenção só no seu jogo. Olhe o jogo dos outros, assim, o que eles confiscaram, porque, por exemplo, na última batida você tem que contar rápido. Se esse cara ganhar, ele vai passar de não sei quem. Ou então se esse cara ganhar, ele vai ganhar o jogo. Então eu não posso fazer aquela batida. Exatamente. Não fique bitolado nisso. Nas primeiras vezes que eu joguei, eu senti totalmente, tipo, meu Deus, jogo difícil, eu não vou entender esse jogo tudinho. Mas aí eu comecei a ver, tipo, então se eu colocar essa carta agora, ou então escolher não virar uma carta com poder especial. Eu sempre ficava nessa dúvida. E aí, caramba, se eu botasse esses 6 como um agente secreto ali, eu consigo essa batida pra mim. Então, essas decisões foram progredindo à medida que eu fui jogando e eu fui melhorando a cada jogo, não é? E você tem que levar em consideração também, não só os cachorros, mas assim, você tem que levar em consideração onde você colocar seu agente secreto. Não seu agente secreto, seu agente especial.
Por quê? Porque você tem que colocar nele que você sabe assim, o cara vai jogar ali naquela coluna porque ele precisa daquilo. Então eu vou botar meu cara ali. Mesmo que eu não queira aquela coluna, mas eu quero aquela habilidade especial nesse momento. Então aí já vai pensando nisso. Porra, cachorro! Então é isso, pessoal. Gun Runners para vocês. Essa foi a versão norte-americana que a gente jogou. E é o seguinte, tá pela Pensamento Coletivo, não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, já pode estar lá e tal. Então a gente não pode falar tanto sobre os componentes da Pensamento Coletivo. Mas o que ele falou é que os componentes de plástico são feitos pela mesma galera que fez o do Caçadores da Galáxia. E os componentes impressos são os mesmos da galera da Fanbox. Então você pode ter como base isso aí que a gente tá falando para vocês, certo? Ele também está vindo pelo Brasil aqui com a expansão exclusiva, que é o Homens de Preto, que aí adiciona um quinto jogador, que deve ficar muito mais legal, né? Tipo assim, quando você está jogando, você não sabe o que é que vai virar a carta, e imagina um quinto jogador, né? Vai ter extraterrestres pra gente lutar contra também. Não, tô brincando. Homens de Preto, entendeu? Não? Eu acho que todo mundo entendeu, né? Do quando tu falou extraterrestre. Né? Não precisa explicar. A piada fica mais engraçada quando a gente tenta explicar. Eu adoro esse cachorro. Então, pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostar, cacete de cachorro. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, clique aí em gostei, que é muito bom pra gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito e acompanhe nossa fanpage. A gente tá sempre colocando coisas legais por lá. O link tá na descrição. Lembrando também, se vocês tiveram dúvidas do jogo, basta perguntar aí embaixo nos comentários. Se vocês conhecem o jogo, falem aí embaixo nos comentários o que é que vocês acharam do jogo. Se vocês viram a edição da Pensamento Coletivo, se a gente tiver no futuro para vocês já compraram, fala pra gente o que é que vocês acharam dos componentes aí nos comentários. E ele não perguntou, mas eu vou falar. A dica pro próximo jogo é o seguinte: vamos voltar para os jogos de tabuleiro, com tabuleiro grandão, com pecinha para fazer um monte de coisa, para caminhar, não sei o que, mas tudo isso com um jeitão de ser. Qual será? Então, até a próxima, pessoal. Virou mímica? Não vai dar tchau? Tchau, pessoal. Coloque a carta de batida no topo da coluna de localidades e acrescente um cubo pequeno na porra. Caraca, boca moto!